Então vamos lá, meninos. Agora eu vou explicar para vocês as operações com os números complexos. Então chama-se números complexos o conjunto C de todos os pares ordenados de números reais para quais valem as seguintes definições. Então aqui a gente está falando de pares ordenados. Nesse primeiro momento a gente vai falar dos pares ordenados. Então tá aqui as definições: igualdade A e B é igual a C, D. Logicamente assim, então A ele é igual a C e B é igual a D. Vai seguir a mesma relação que a gente usava antes quando a gente falava sobre x e y. Então você tem que lembrar sempre que aqui ó, é x e y, x e y. E o y ele vai fazer parte dos imaginários. Então se você tem uma reta, o eixo y vai ser o imaginário e o eixo x vai ser os reais, ok? Então, aqui a gente vai ter algumas definições. Vou fazer algumas aqui para vocês. Então, a gente tem uma igualdade. Vou dar um exemplo para vocês aí. Uma igualdade. Aqui, A e 4 é igual a 5b. Então, como é que a gente vai descobrir quem é o A? Então, se a gente tem aqui, ó, A é igual a C, então, se esse aqui a gente vai chamar de A, B, C e D. Então, A é igual a C. Então, logicamente, A vai ser igual a 5. E aqui está dizendo que B é igual a D. Então, logicamente, B é igual a 4. Se eles dão os mesmos valores. Então, isso aqui é uma igualdade. Agora, na adição. Vamos olhar aqui na adição. A e B mais C e D é igual a A mais C e B mais D. Então, vamos ver aqui. A, B, C, D. Então, vamos seguir aqui na lógica. A mais C. Então, vai ser 6, ó, 6 mais 7, vírgula, B mais D. Então, B mais D. Então, vai ser 9 mais 8. 6 mais 7, a gente vai obter 13. 9 mais 8, a gente vai obter 17. Então, uma adição de pares ordenados, a gente vai fazer dessa forma. E agora na multiplicação, vamos colocar aqui de novo. A, B, C e D. Como é que é na relação aqui? A vezes C. Então, vamos lá. A vezes C. Então, vai ser 2 vezes 5. Menos B vezes D. Então, B, que é 3, vezes D, que é 4. Vírgula. A vezes D. Então, A, que é 2, vezes D, que é 4. Mais B vezes C. B é 3 e C é 5. Então, fechamos aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10. Menos 3 vezes 4, 12. Vírgula. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Então, vamos lá. 10 menos 12, a gente vai ficar com menos 2. 8 mais 15, a gente vai ficar com 23. Então, a gente vai ter menos 2 e 23. Então, aqui a gente resolveu os pares ordenados. Por isso que eu coloquei essa setinha aqui, porque é a explicação dos pares ordenados. Toda essa parte aqui. Agora, vamos aqui, ó. Vem comigo aqui na adição de números complexos. Então, aqui a gente vai ter a relação. A gente vai chamar o Z é a representação de um número complexo. Então, aqui a gente está falando que é Z1 mais Z2. Z1 sempre vai ser uma coordenada dessa daqui. Por isso que a gente iniciou com os pares ordenados. Porque na resolução dos números complexos, a gente vai usar sempre os pares ordenados. Então, Z1 mais Z2. Z1 mais Z2 é igual a mais C
B mais D. É a mesma relação aqui. Por quê? Porque a gente está somando dois pares ordenados, certo? Então, se a gente está somando dois pares ordenados, a gente vai colocar aqui, ó. Eu tinha apagado para me escrever novamente. Então, vai ser C, DI. E aqui vai ser D, certo? Então, vamos lá. Z1 mais Z2 é igual a mais... É a mesma coisa que A mais C e B mais D. Como é que a gente vai escrever isso? Na forma algébrica. Porque lembra que a gente viu lá que quando que a raiz de 1, a raiz de menos 1 é igual a I. Então, a gente já sabe de onde saiu esse I. Esse I está correspondendo à unidade imaginária. Então, vamos lá. Se ele é imaginário, a gente já sabe que o imaginário ele faz parte da reta Y. Então, mais uma vez eu vou fazer aqui para vocês. Y imagem e X real. Certo? Um é imagem, o outro é real. Então, como é que vai ficar na forma algébrica? A mais B, que é um par ordenado, mais C mais DI, que é outro par ordenado. Vai ficar a mesma coisa que A mais C mais B mais D. Por que que esse I está do lado de fora? Porque ele vai fazer a distributiva aqui. Então, a gente vai obter apenas um I. Vocês vão ver o exemplo aqui agora que eu vou resolver aqui para vocês. Então, vamos lá. Usando aqui nessa formulazinha aqui que ele nos deu, então a gente vai ter A mais C, então vai ser 2 menos 4. Então, ó, 2 mais menos 4. Mais, se você pode colocar o I fora, você pode colocar o I direto. 3 mais 5. Então, vai ser 3 mais 5. Então, 2 mais menos 4, a gente vai ficar com menos 2. 3 mais 5, 8. Multiplicado por I, 8I. 8I. Então, esse aqui é o nosso par ordenado. Então, ó, vamos lá de novo. Vou até colocar aqui em cima para vocês, ó. A, B, C e D. Então, A mais C, 2 mais 4. Então, você tem 2 positivo, menos 4 negativo, menos 2. B mais D, você vai ter 3 positivo e 5 positivo, 8. 3 mais 5, 8. Então, essa é o nosso resultado da nossa soma aqui, do nosso par ordenado. Então, lembre sempre, imagem com imagem, real com real, certo? Então, ó, imagem com imagem, real com real, ok? Agora vamos aqui para a multiplicação. Na multiplicação, a gente tem aqui ó, os números complexos. Então, a mesma coisa, A vezes B, A e B, vezes CD, é igual ao quê? A vezes C, menos B vezes D, menos A vezes D, mais B vezes C. Professor, de onde sai esse tanto de letra aqui? Vou exemplificar para você. É a mesma coisa da gente fazer uma distributiva. Então, ó, A vezes C, A vezes C. E A vezes D. Não é a mesma coisa? A vezes C e A vezes D. Agora vamos para o outro lado aqui. B vezes C, tá aqui, B vezes C. E B vezes o D, tá aqui, B vezes o D. Só que aí a gente coloca na fórmula, porque de qualquer forma um vai diminuir o outro, então aqui já é uma forma simplificada. Então, na forma algébrica, usamos a propriedade distributiva. Então, olha aqui o que a gente fez aqui, ó. No chuveirinho, que é a famosa distributiva, ó. Vou colocar aqui para vocês saberem, chuveirinho.
Então, é o famoso chuveirinho que a gente vai fazer aí. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Olha aqui na forma algébrica, como é que fica? A mais BI vezes C mais DI. Lembrando que o I é a unidade imaginária, porque a gente está falando de números complexos, certo? Então, vamos lá. A gente fez a distributiva aqui, ó. A vezes C, A vezes D, B vezes C e B vezes D. Então, a gente ficou com isso aqui. Então, ó, A vezes C tá aqui. B vezes C tá aqui. A vezes D tá aqui. Agora preste atenção. B vezes D, ok. I vezes I são duas unidades, a mesma coisa que x vezes x. Quanto que é x vezes x? X vezes x é igual a x ao quadrado. A mesma coisa a gente vai obter aqui. I vezes I é igual a I ao quadrado. E a gente viu na aula passada que o I ao quadrado é a mesma coisa que menos 1, porque raiz de menos 1 é igual a I. Então, logicamente, I ao quadrado é igual a menos 1, certo? Então, vamos lá. Agora que a gente vai resolver. A gente tem dois pares ordenados e ele está exemplificando aqui a forma algébrica para vocês. Eu vou resolver para vocês aqui. Muita atenção no que vai acontecer aqui que eu vou explicar passo a passo para vocês. Vamos lá. Eu vou usar essa relação aqui, mas você pode fazer a distributiva direto, ok? Então, vamos lá. Ó. Eu vou usar aqui para exemplificar para vocês. Ó, A vezes, vou colocar aqui para vocês, ó, A, B, C e D, ok? Como é que é a relação aqui que a gente viu? A vezes C. Então, 4 vezes 2. Então, vamos lá. 4 vezes 2. Menos B vezes D. Então, B vezes D. Isso mesmo? B vezes D. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui B vezes o D. Então, 3i vezes 5i. Pronto? Então, agora vamos lá. A vezes D. A vezes D. Então, vai ser 4 vezes menos 5i. E, por último, B vezes C. Então, B, que é 3i, vezes 2. Certo? Até aqui? Então, vamos lá. Vamos resolver agora por partes aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Certo? 3 vezes 5, 15. I vezes I ao quadrado. 4 vezes 5, menos 20i. Mais 3 vezes 2, 6i. Então, vamos lá. Vamos agora ver o que a gente vai fazer aqui. Preste bem atenção. Se i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1, então, onde está i ao quadrado, você vai substituir por menos 1. Então, vamos lá. 8 menos 15 vezes, vou colocar de outra cor para você entender, menos 1. E 20i mais 6i. Agora, vamos resolver isso aqui. 8, 15 vezes 1, 15. Menos vezes menos, mais. E agora ficou aqui 20i mais 6i. Agora a gente pode resolver isso aqui, não pode? 8 mais 15 vai dar 23. 20 mais 6i vai ser igual... Opa, a gente esqueceu do negativo aqui, hein?
Então, menos 20 mais 6i vai ser igual a menos 14i. Então, lembre-se sempre que quando, para tirar o i ao quadrado, basta multiplicar por menos 1. Por menos 1. Então, sabemos que, para tirar o i ao quadrado, basta multiplicar por menos 1. Então, vamos aqui de novo, A gente fez a distributiva, fizemos a distributiva desse com esse, e desse com esse, desse com esse, e desse com esse. E aí a gente obteve a expressão 4 vezes 2, 8, 3 vezes 5, 15. I vezes i ao quadrado. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 2, 6. Como aqui é i ao quadrado, vou até circular para vocês saberem o que aconteceu. Então, se é i ao quadrado, a gente vai substituir por menos 1. Então, 8 menos 15 vezes menos 1. Por que substituir o i ao quadrado por menos 1? Para relembrar, porque i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Porque raiz de menos 1 é igual a i. Ok? Então, se a gente passar essa raiz para cá, i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então, vamos resolver. Menos vezes menos, mais 15 vezes 1, 15. 8 mais 15, 23. Menos 20 mais 6, menos 14. Então, temos aqui a resposta da nossa multiplicação. E por último, bem mais simples, uma igualdade. Como é que a gente resolve uma igualdade de números complexos? Simples. A igual a C, B igual a D. Então, A, B, C, D. A é igual a C. Então, A é igual a menos 4. B é igual a D. Então, se B é igual a D, logicamente 5 é igual a B. Então, B é igual a 5. Professor, que B é esse, B é esse? Porque aqui o B é do número. Então, não confunda a fórmula com o número. O B aqui é do número e o A aqui é do número. Então, se a gente fosse escrever esse plano agora de uma forma correta, como é que seria o plano? Menos 4 e 5, que é igual a menos 4 e 5. Então, agora sim. E aí vocês vão resolver essas operações aqui. Então, em cada caso, determine A e B. Então, quem é A, você vai fazer aqui essas igualdades. E aqui você vai fazer essas 3 somas e essas outras multiplicação. Lembrando sempre que o i ao quadrado ele é menos 1. Então, para você substituir, você vai ter que fazer. E aí, vocês tentem resolver e enviar até o horário. Então, a correção vai ser na próxima aula. Quinta-feira. Ok? Então, vamos lá. Vamos recapitular o que a gente fez aqui. Os números complexos. Aqui são somas, explicação dos pares ordenados. Então, tá aqui uma igualdade de um par ordenado, uma adição de um par ordenado e uma multiplicação de um par ordenado. Para que a gente fez isso? Para que a gente possa compreender aqui. Porque os números complexos, eles são pares ordenados. Então, na adição, é só somar um com o outro. Você pode sempre somar real com real, 2 mais 4, que é a mesma coisa que x e x, imaginário com imaginário, que é a mesma coisa que y e y. E aqui faz a distributiva, certo? Lembrando sempre que i ao quadrado é igual a menos 1, e você precisa tirar o a ao quadrado aqui para que você tenha uma coordenada. Você não vai ter uma coordenada ao quadrado, certo? Você tem que ter uma coordenada que satisfaça a nossa ideia, que é x e y, imaginário
sendo Y e real sendo X, ok? Qualquer dúvida, só me procurar.